Fazer dieta e acordar vários leões implica em você até quanto você agrega satisfação, que uns encontram isso como escravismo e não necessariamente tudo implica em você obedecer inteligências e rotinas comuns. Né? O que vira praticidade para você repetir? Como são as relações dentro de uma casa? Né? Quem tem que cozinhar para outros? Quem fica montado nas costas do outro não necessariamente? A hipertrofia, como tudo que vira entre sociedade cai como um comércio, uma possibilidade, isso fica estigmatizado como modernidade, como uma moda, e isto levam considerações que envolvem toda uma casa, tudo implica em você, né? Questionar como isso responde, né? Muitas coisas são lançadas sobre alguns domínios globais à espera de que aquilo se sature, como que são algumas coisas aonde isso viram platôs de um matar os outros, não sobra nada, quando a gente for olhar alguns imperativos de guerra aparentemente silenciosos, como pega, faz isso daqui de graça, bota isso aqui dentro de uma população que não tem, e bota sobre um preço elevado, câmbios não necessariamente, informações, que vira clichê até onde as coisas, entre o ato minucioso sobre qualquer coisa que reaja, né? Que são as condições de reagência, sem de fato você estar manuseando a matéria-prima de forma tão direta, para dizer o que é o poder da palavra, o poder da intelectualidade, até que ponto isso tem os fatores minuciosos que reagem à distância se tornar a aproximação, que você entendeu o verbo das coisas, a origem, o que representa o sentido, a molécula da vida, a célula. Então, o que é você justificar a condição tegumentar as relações orais, dizer do tempo que não era o celular, dizer que sobre uma determinada proximidade você tem campos reagentes que tem que justificar estar presente, o que o celular, sobre as constantes físicas aparentemente colocadas como racionalizadas e na mão de ateus, como ter um celular, falar através do celular, tem gente que justifica a igreja ou impõe a igreja, mas quem somos testemunhos entre populações, responsabilidades, né? Num dado momento, a arrecadação de imposto, como a quem justificar dízimo, a quem vender e comprar, e diz que num dado momento você tem que convencer alguém a acreditar. O que é um profeta de um tempo, um profeta vivo? Quando a criação convida você a justificar os valores da fé, né? Até que ponto a quem não acreditado vira um fator de presente que não conseguem roubar de você, só você enxerga. Aqui colocar o valor moral da revelação das coisas que se materializam e que se materializam primeiramente dentro de você, independente de que o outro enxerga ou não, mas que depende do seu corpo representar um corpo configurado, substanciado, né? Que isso que virou entre concílios em tempos de justificar uma Bíblia, que é uma votação para fazer um campo político se tornar ativo, prestação de contas, se tornar lógico, que é transferir sem as dificuldades da morte, do erro, como seguirem, questões de você transferir palavra e responsabilidades que dê sentido às relações sociais. Então isso daí você transferir a um pequeno, ele entende, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo. As coisas são tão graves em meio à fartura e às desigualdades sociais, com corpos aparentemente comuns, saudáveis, com força para trabalhar, com liberdade para matar, para violência, para camuflarem um monte de coisas e se tornarem ilesos, como mesmo poderem buscar mudar de uma profissão, justificar tanta coisa, muitos ainda de bunda para cima, sem fazer porra nenhuma, e falam que destituem tanta gente e a gente vê fazendo, que isso implica em dizer, né, o que está de errado, o que tá certo, o que efetua um acerto, porque se dentro de uma casa você fala na casa, cada um faz o que quer, mas uma casa tem relação de Estado, a quem é público, privado e governos, sobre uma responsabilidade você lidar com pessoas que nem tudo é controlado e elas têm que ter responsabilidades individuais. E sempre vira, né? Do chão não passa, sempre tem recurso, joga no outro governo e não necessariamente, são responsabilidades enormes e tem muitas conveniências que as pessoas sempre procuram brechas para nunca prestar conta de nada e as coisas se tornarem incabíveis, destemperaduras, inafiançáveis,
Nós temos um quadro clínico de um país que ele é considerado literalmente monoteísta, com a maioria de cristãos, e se a gente for olhar a gravidade dos escândalos em tribos, igrejas variadas, protestantes, evangélicos, macumbeiros, o caralho a quatro, o quadro de pedofilia, inclusive impulsionado por pais, né? Mostrou ali o panorama, depois de não sei quantos anos, da pedofilia em vários lugares no país. Como isso é comprado e vendido e usado em trânsito de tantas coisas. A mulher vendendo a criancinha, que a filha dela bebê, né, pode fazer com ele o que quiser, que nem chorar ele chora, sabe? Eu sou de um valor que a fé ela é tão imediata, né? O que é você tomar a dor dos outros? Porque muitas vezes muitos são parasitas como um demônio para destituir a sua fé. Porque até que ponto falar, até que ponto o sexo está em tudo, quem bota regra de dificuldade social de desenvolver, mas muitos pequenininhos, porque virou um problema muito grande. O que é a pessoa não ter responsabilidade social de pagar? Muitos são pequenininhos com corpos formados, são grandes com corpos de bebezões, são velhos sem sabedoria, não necessariamente, mas hipertrofia inclusive. Mudar corpos da noite para o dia, quando dizer que são possibilidades de hormônio, as pessoas têm que adquirir padrões. Era o tempo dos deuses, dos gregos, dos bombados, atribui-se um monte de coisa, de que todo mundo cabe a todo mundo, relacionamentos incompatíveis quando eles querem demonstrar que são bom de foda pra caralho. Um que você fala, como que encaixa esse aí? Um tem 2 metros e uma criança. Não desenvolveu? Casos que a gente coloca tipo Guinness e não que não possa dar certo, como casamento entre pais e filhos, entre famílias, né? Como começa uma família. Até que ponto atribuir pecado e maldade, de dizer que num dado momento você tem que fazer puros, ou a quem atribuir que deficiência vem entre grupos, né, de família, repetem doenças. Muitas coisas não entram no meu protocolo. A fé é literalmente muito maior e acredito que é muito conveniente reproduzir doenças familiares que virou clichê. Se um na família tem, todos têm. Eu não acredito nisso. Eu superei todos esses obstáculos sem dormir, com fardos de utilizar minhas zonas de reserva, minhas condições sensoriais. Eu ganhei músculos, utilizei termogênicos, eu fiz monitoramento com a administração hormonal. Eu tenho protocolos literalmente do que eu coloco assim, de fato visualiza a responsabilidade sobre o entendimento de atividade e hipertrofia, né? Então eu entendo até o parâmetro de atleta, mas o que mobiliza isso? Doenças, tratamentos de câncer, muitas coisas são descobertas em função de mudanças sociais e que a guerra dos invejosos ou que virou desigualdade social, muitas coisas são colocadas descabidas, ridículas, mas elas vêm para facilitar e não serem desacreditadas como medicina comum, tempo de naturalismos, né? Existem fardos que ficam sobre algumas profissões que por vezes também escândalos que não param de acontecer, um país com vilipêndio de cadáver, grupos com sexo com cadáver verde, todo mundo transando junto, sabe, criancinhas indo no cemitério abrindo tumbas, ridicularizando tudo que eu andei buscando na internet, vendo na televisão pelas madrugadas, é pavoroso. Tem que ter responsabilidade imediata. Se eles estão matando ou ganhar esse direito de matar, as coisas têm que ser colocadas aos olhos dos pequenininhos como grandão. Eu atribuo mais a regime, como eu tenho tamanha coragem e vivo de farda perante um treinamento assim, eu vejo, eu me vi assim muito tempo vendo mais lógica de tudo isso do que muitos generais, os ridículos de dar golpe, e caso a guerra chegasse, se realmente não tivesse muitas vezes escondendo da rua com golpes de armas a quem decifre traficante e polícia, quantos amantes tem na rua que eles têm que negligenciar, um monte de coisa que as balas perdidas geralmente são por guerras imprudentes, fora do contexto de trabalho. Então eu tive tudo isso embaixo de palcos de trabalho e vi populações se repetirem e se tornarem muito descabidas. Então, salários inadequados que sustentam coisas que não funcionam socialmente, eu vejo muita crítica perante isso. Então, eu olho as incongruências perante o que é uma idade metabólica, uma idade cronológica, né? Idade biológica, o que virou modernidade de liberdade, mas descabimento que não está fechando a folha perante os valores morais mínimos. Não tem problema nenhum em xingar, falar e demonstrar. Se alguém desacatar, eu uso todo o recurso do mundo. Eu chamo de viado, chamo de puta. Se me desqualificar, eu
Não tem problema nenhum de achar, bater o maior barraco, se procurar comigo, acha. Mas, né, a gente não tem que sair, a gente tem que saber ver os lados que muitas vezes estimulam você a fazer isso, principalmente se você for sozinho e tiver algum problema e sabe que você é capaz de tomar as dores, tem que saber olhar o outro lado. Como que te usam para te destituir, para estar na sua cama, não querer que esteja com ninguém. Os universos do corpo tem muitas coisas, né? Se você não tiver com uma pessoa legal trabalhando com você, você procura o maior inferno do mundo é trabalhar tendo alguém dentro de uma academia que não tem caráter. Ainda não é colocado as coisas do jeito que tem que ser, para que as pessoas podem se apaixonar pelo corpo dos outros. Você vê as pessoas nuas, você vê a musculatura. Eu acho tudo muito bonito, você poder preservar a mobilidade que te facilita não ficar doente, até mais leve para ser enterrado, até para não perder a mobilidade. Ganhar gordura é algo muito sério, é algo muito inflamado, é algo tenebroso, você tem um calor do capeta. É algo que adoece, e não só isso, como muitos fatores, já tendo avaliado muitas questões de doença e como isso cai dentro de uma academia que você ainda tem que delimitar o limite do osso, do músculo, tem padrões lógicos para você conseguir passar exercício, entender até onde a coisa tem o platô fisioterápico e até onde existem as máximas hipertrofíveis e o que está em volta de toda a biologia, da medicina, da engenharia, até onde vocês se cruzam e se afastam num contexto de responsabilidades que sobrou fartura. Nós temos um país absurdamente hipertrofível. Foi tempo daquelas pobrezinhas de uma fantasia, né? Durante o ano todo. É quase que carnaval o tempo todo. As hipertrofias são caríssimas, os recursos estéticos são caríssimos. Está entre os negros, entre os brancos, entre os índios, entre todas as religiões. Isso é comprado em lugares que aparentemente se acha que não tem, tá? E muitas coisas são, inclusive, né, utilizadas também desenvolvidas por padres, por estudiosos, por pessoas que estiveram estudando e decifrando como facilitar o entendimento da Bíblia, transferir valores testemunhos perante o que ficou datado como modernidade e divisão do trabalho, que se tornou multicientificível e por vezes não cabe num dia colocar tudo numa televisão, desqualifica o entendimento ou joga tudo na internet e é só pegar na internet que está lá. Também não é assim que funciona. Ainda que mão de obra mecanizada, não é assim que funciona. Se não tiver um entendimento lógico e não resolver o problema da violência e de todas as gravidades com uma seriedade muito grande, esvaziar as cadeias e entender se tem mais gente de cadeia aberta ou fechada, não funciona e ainda fica por onde começar, né? Antes de virar as costas, o que fiscaliza e o que não fiscaliza? Acredita no humano independente ou não independente? O que perpetuam com o corpo e transfere a todas as sementes entre bichos, sementes comuns, pessoas, para atingir um grau de complexidade que não desfoque, que te leve à inteligência de repetir isso com sabedoria diária, na tua cama, que as quatro paredes seja conveniente com transparência, ainda que todo mundo tenha os seus limites, os seus instintos, as suas particularidades, mas existe um momento que você está de quatro ou você está em pé. Um buraco atravessa, você acha o meio dele. Engravida ou não engravida, meio grávidos, mas ainda é a moda que se procurar ocupa resolver a gravidez, tem trauma de ter nascido na barriga da mulher, quem justifique a guerra, né? Do sexo de frente, não necessariamente, mas nós temos muito preconceito sobre muitas coisas, ou o que virou jogada de gravidade, se faz ou não faz, e se faz assim implica isso, você usa isso, por que você vai desacatar o outro assim? O corpo capta tudo e ele revela uma condição tal, que é um somatório de como você administra aquilo e nem sempre administra e pergunta por que o filho nasce doente. Existem mistérios sobre até onde a doença vem para justificar o que é um padrão corporal, mas nós temos condição de transcender milagre constantemente para que a doença e os acidentes, e tocar as pessoas sem necessidade, ferir as pessoas sem necessidade, nós não temos direito de destituir, impor sexo a quem não quer lidar, e várias coisas que ainda são absurdamente descabidas num país absurdamente escravista, e isso é traduzido de várias formas, e mesmo isso satura as particularidades de cada um, que é o toma lá e vem da cá, o mínimo que você tem que fazer. E as atividades hipertróficas, por que uns estão alguns protocolos? Por que alguns conseguem resultados mais caros? Por que alguns podem pagar mais, tem mais? O que é um bem comum entre brancos a negros? Entre bichos que a gente come ou tem que deixar de comer de fato?
chega no momento que falta porque a gente não dá valor e tem que comer a própria carne do outro ou morrer podre mesmo. Tem condições o dia todo, entendeu? Todos os fatores do corpo, as condições sensoriais te convidam a entender o que mais usar, o que menos usar, né? Valor além do comer e defecar. Quer ficar de barriga vazia? Tem condição de mudar o modelo padrão? Está achando real, ruim que está tendo condição de comer? Dieta a regime governamental tem coisas muito interligadas, como sacrifício, jejum e dieta. Nem sempre entender algumas dietas é sacrifício para fidelidade e transparência. E por vezes, para muitos que não consideramos, é sim. São forças de trabalho aparentemente não consideradas e impulsionam e destituem, reversam o mundo. A partir de você exibir músculos, por exemplo, você questiona quem são homens e mulheres ao longo do tempo. Mesmo que não sejam tantos músculos, a gente tem até a teoria do cabelo grande, é mulher, cabelo curto é homem, músculos é para homem. Mas num dado momento, sobre escravismos e explorações totais, que muitos ainda impulsionam que as mulheres têm que aceitar toda forma de sexo para serem mercadorizadas, inclusive não desacatarem o que os homens buscam como machismo, se realmente são muito bons sexualmente e o que é que escondem quando não sabem edificar um relacionamento duradouro, como repetem, com transparência, com sabedoria, com edificação diária que tem que gostar, entender o corpo, não tem que desacatar a repetição do dia a dia. A gente tem que dar valor que tem as condições básicas da repetição, mas o que de fato a repetição te convida, a repetição diária com a singularidade, é um novo tempo, uma nova idade, condições, né? A pessoa não tem que ter vergonha de falar a idade. Tem algumas coisas que são muito descabidas e destituem o fracasso da sabedoria. Educação é uma coisa, mas tem algumas coisas que são muito ridículas quando alguns imperativos se fazem incompatíveis, né? Educação física dá um pouco de suporte de você vestir de palhaço, um dia vai com a calça fuxicada, com as pregas da bunda quase aparecendo, batom torto, mostra isso e aquilo. Tem a possibilidade de largura de você vestir de palhaço, poder suar, tá com a roupa colorida não necessariamente, decidir que só quer o preto. Tem uma largura que traz colocar em pauta o que são outras profissões e porque também tanto saem delas para comprar e vender. Quem dá valor e quem não dá, porque o esforço está em todas as profissões, mas quando a gente delimita um palco tão apurado, quando isso implica em emagrecimento e ganho de massa de forma mais sofisticada, ainda que ela esteja entre os esportes, mas o que é aquilo de fato que você fala que você tolera aquilo ali? Espaço laboratoriado, disciplinas mais regradas de uma forma mais sistêmica, pressão em placas, dietas com restrições, catalogando aquilo numa questão fora de acrobacias, que ainda, né, para quem se adequa a estudar tudo isso, vira uma novidade maior. Você tem que ter uma forma de mais dinâmica de algumas coisas, de ir e vir com alguns alunos, mas tem um platô que não é circo, que não são determinados esportes. Até para trabalhar com criança, o bom senso de muitos é um fracasso absoluto. Crianças comigo gostam do sistema da musculação. É absurdo jogar criança numa aeróbico se ele não tem concepção do que ele paga, de dieta, se ele tem que exibir para alguém. Tem pais e filhos que acordei e não quero meu filho gordo. Ó, se ele emagreceu porra nenhuma no primeiro mês da academia, eu vou te tirar daquela merda que você está estragando meu dinheiro. Tem uma mudança, tem um ano para o sujeito sair do peso. Tem mudanças corporais todos os dias. Isso é um nível de incompetência de pessoas. Todo mundo, por mais que não tenha tanta educação ou nem saiba escrever, compreende o que é um esforço físico. Então eu tive atendimento com crianças de reconhecimento muito alto e a maioria bota carga leve, repetição não sei o que, acham que crianças são delinquentes. Não são delinquentes. Começaria os adultos serem mais inteligentes, o que adianta botar carga leve, mas vai lá, pega um bebezinho e estoura ele num estupro com uma coisa que nem cabe na criança. Quando a gente vai recortar algumas coisas, a gente tem que começar daquilo que machuca mais e que é negligenciado, que a gente tem em sociedade, pessoas cruéis que escondem práticas tenebrosas e que elas devem ser desnudadas e, a meu ver, elas devem ser mortas a sangue frio. Que igreja, corpo não tem que acatar isso. O corpo é o valor. Deus tem uma realidade de propósito com pessoas que você, nem sendo pai, nem sendo filho, tem condição de desacatar e as coisas estão de forma muito tenebrosa.
pais que não são pais, filhos que não são filhos, e muitas coisas que induzem inéditas constantes, que ficam um descontrole muito grande de bem governamental, que num dado momento é fácil mais dar certo uma ditadura. Se, quem tem que responsabilizar não quer que a coisa vaze um erro. Se vazar o erro, quem está responsabilizando se fode. Vale mais um regime controlado, quem não tem nada a esconder, mas são coisas que, né? Olha onde o fracasso perante a liberdade da democracia chamam apocalipses diários e bombas nucleares convidando a explodir tudo em qualquer momento. Mas nós temos que viver com a mesma fé, entendendo que o espaço tem todo um artefato que tem convite individual para todos. Nascer e morrer sozinho tem alguns méritos, porque tem um infinitivo que não é sozinho, mas que coloca essa particularidade individual, que você pode sair de adestramento que você não concorda. Tem pais que são chantagistas, que acham que filhos têm que ser escravos deles, passam a nem querer ter filhos. Eles conseguem consumir os pais, consumir os filhos. Tem muitos que não querem que ter netos, alegam que foram explorados e nem foram. Eu tenho depoimentos de pessoas constantemente que nem filhos querem ter e falam na cara dos filhos do meu lado: ah, não quero ter fardo, quero ter vida livre. E muitos não querem ter relacionamento há muito tempo. Os relacionamentos são muito desastrosos e são impulsionados como fardos. Então tudo isso é muito triste. Imagina você administrar o mínimo de uma especificidade, o mínimo de alimentação, lutar pela alimentação, para não se tornar bitolado de todos os meios de produção e atingir esse platô. Com um filho que não é considerado, que não tem um pai ao seu lado, ou que no mínimo teve mesmo que morreu, deixam bases sólidas que você consiga compartilhar e passar para frente uma nova história, uma história conivente que no mínimo, né, que dá uma resultante social que facilita ou traga importância, referência sustentável perante a obra divina entre o usufruto e como o arbítrio, que é a possibilidade de converter a novos papéis, como entender a ressurreição da carne em fatores simples, o milagre. Tudo apresenta um milagre muito sustentável. Quando queremos ser grandes, além de algumas capacidades, somos convidados a isso. Tem problemas em abertos colocados como problemas das físicas, que é o momento onde Deus quer estar protegendo, e baixa alguns pequenininhos, pergunta: quem vocês acham que são? Não estão nem de quatro, querem fingir em pé, querem mesmo carregar tudo isso nas costas e não tem nada a perder, querem explodir, mas é meu, não é de vocês. Aí alguns sabem ouvir melhor e outros não. Você ganha independência, imperativos, e passa a ser um obediente, por vezes apontado como adestrado ou bitolado, alienado, adestrado e adestrador, mas quem faz tem que falar, tem que se impostar e fazer história. História é feita por quem faz. Tem-se muitas vezes a questão de que a quem conta, que muitos morrem, mas estão vivos, e muitas questões, sabem, a gente tem a verdade de dizer: ou você acredita na ressurreição e sabe de falar sobre isso, ou cala a boca e não fala. Se acredita, tem que dizer o que reencarna, o que revela, o que espiritualiza. Tem algumas coisas totalmente descabidas que apontam erros perante espíritas, e tem jogos tenebrosos em função disso. Usarem isso como forma de abusar, fingir que é alguma magia, alguns fatores especiais. A fé é muito mais sistêmica do que imaginamos e mesmo revela condões absurdamente especiais. Mas são tantos criminosos que a coisa, né? Num dado momento, Deus coloca uma pandemia como uma coisinha desse tamanho para demonstrar que entre guerra, ou entre tantas guerras já feitas, porque para quem já viveu o Holocausto, pandemia, um dia desse, né? Tantas coisas que a pandemia mostrou que já aconteciam dentro das casas, já era um aviso para dizer o que é o juízo final, o que Apocalipse vem de fato colocar como fatores morais, ou até que ponto colocar em dificuldades maiores, muito maiores do que uma pandemia, para dizer até que ponto nós buscamos a plenitude da eternidade, que começa aqui, pode terminar aqui, entender que o mundo não é imundo e que tudo está conectado, né? Então, muitas vezes é conveniente apontar demônio quando o próprio Deus mostra a força dele e as pessoas querem desacatar. São tão porcas perante elas mesmas que é mais fácil atribuir um demônio, ele acha que tem um valor paralelo, do que achar que é o próprio Deus
que está impostando novas formas de compreender o milagre e as pessoas que, né? Aí pergunta, servem a outros deuses, né? O que são deuses multicategóricos e que alguns apontam como politeístas, mas o que são umas sobreposições de monoteístas que implica como saber a inteligência de quantificar tudo num corpo de um para um homem para uma mulher tem um grau de dificuldade ainda que eles que sejam, né, colocados de outras formas, tantos não são, tem um fracasso enorme, mas como a célula produtiva implica em homens e mulheres, o que virou paliativo de outras causas que não, entre o milagre comum de você entender a vocação, antes do sexo ou um amor da verdade da criação, implica um convite na vida, a perpetuação entre um casal conseguir driblar os problemas e subsistenciar a verdade da revelação. Por entenderem, quando um filho não vem, você tem que entender o filho da rua ou limpar a rua como um fator sacerdotal. Além da capacidade de ter filho e jogar ali e convidar uma nova cruz. Então a cruz, a reversa da cruz como valor ressurreto, naturalizado de campos, né, largos, fartos, em momentos tribais, achados que era mais fácil, que num dado momento atribuíram, né, o que virou a gravidade do sacrifício, a imposição do sacrifício aos outros como queima de arquivo, para quem atribui como foi de fato revelada a ressurreição e o que ela convida constantemente como um fator eucarístico perante tempos comuns, independente de você estar em pico de missa, né, de igreja, o que é o direito de protestar e até onde protestar, o que é o direito de obedecer para não adestrar idiotas e roubar deles, né? Mas é isso daí. Tem hora que a gente abre um campo de informações e é importante a gente ir até onde ele traz a plenitude da referência e é bom, às vezes, estar registrando essas coisas.